A paz do Senhor, vamos falar de Gênesis 37, 38 e 39. No começo desse capítulo, fala sobre o amor que Jacó tem sobre o seu filho José, que é o filho da sua velhice e também o filho que ele teve com Raquel. Esse filho, nós vamos ver ao longo dos capítulos, que José, ele era muito bem sucedido nas coisas que ele fazia, ele era muito confiável. Então, logo nesse comecinho de capítulo também fala que Jacó falava para esse filho meio que vigiar os seus irmãos, dizer o que estava acontecendo no rebanho, dizer o que estava acontecendo no meio dos irmãos. E isso incomodava os irmãos, porque José acaba falando do que eles faziam de certo ou de errado para o pai. E paralelo a isso, José tinha sonhos. E nesses sonhos era como se seus irmãos tivessem que se ajoelhar diante de José. E José, talvez até por ser muito jovem, comentava sobre esses sonhos com seus irmãos, o que trazia mais incômodo ainda a respeito da relação que eles tinham. E todas as vezes que eles estavam perto, eles se incomodavam, se irritavam com José. Há um dia que Jacó manda que José vá até o campo verificar como estão os irmãos. E logo de longe eles avistam José e já se irritam entre eles e falam: lá vem o sonhador. Vamos matar ele hoje? Vamos nos despedir? Vamos fazer ele ir embora da nossa vida? E então eles decidem jogar José, primeiro matar, e aí eles então acham melhor que não, mas depois decidem jogar José dentro de um poço. E então Rúben, que é o filho mais velho, veja, como o filho mais velho, ele tinha autoridade sobre os irmãos para dizer: não vamos fazer isso, não vamos matar o nosso irmão. Mas ele prefere não se posicionar. Ele fala para os irmãos assim: olha, vamos só jogar ele aqui nesse poço e que tá tudo bem, aí a gente já se livra dele. Mas na verdade no coração dele a intenção era voltar e pegar o irmão depois. Mas ele poderia ali ter se posicionado e ter dito aos irmãos: olha, nós não temos que matar o nosso irmão. Talvez falar com ele, orientar ele, falar que nós não gostamos da postura, enfim. Mas ele não fala nada, ele prefere agir dessa forma. Só que quando ele volta naquele poço, José já não está mais lá, porque os seus irmãos o venderam. Aí ele fica desesperado. Ele chora muito, ele rasga suas roupas e ele fala: o que nós vamos dizer agora para o nosso pai? E os irmãos então falam assim: ó, a gente pega a túnica dele, que é uma roupa que o próprio pai tinha dado para José, nós pegamos um animal, matamos esse animal, sujamos a roupa de José toda de sangue e nosso pai vai achar que ele morreu. Em momento algum eles pensaram no tamanho da dor que isso causaria em José e também no seu pai. E então, quando eles voltam e falam para Jacó que Jacó perdeu o seu filho, que ele morreu, que provavelmente foi comido por uma fera do campo, Jacó não se consola, não se permite parar de chorar, e os irmãos ficam ali tentando consolá-lo, mas Jacó então ele fala: olha, nada que vocês fizerem vai me impedir de chorar até a minha morte por conta desse meu filho. Muito triste, porque se Rúben tivesse se posicionado, nada disso teria acontecido. E isso acontece na nossa vida também. É óbvio que nós sabemos e devemos procurar em Deus estratégia para falar com aquilo ou com aqueles que estão errando. Mas por ver o erro e não nos posicionarmos, muitas coisas se perdem. Então, esse é o primeiro ensinamento desse capítulo, que é a postura, que nós, sabendo o que é o certo, nós não devemos deixar de fazer o certo, nem tampouco de orientar aquele que nós amamos. Na sequência desse capítulo, fala já de Judá, que era o filho de Jacó também. E Judá, ele tem seus filhos, 2 dos seus filhos mais velhos não estão de acordo com a vontade de Deus, então aquilo que ele também era para o pai dele, que era alguém que fazia algo ruim, por exemplo, permitir que seu irmão morresse, seus filhos também não eram bons para ele, só que o Senhor vai e mata esses filhos, mas eles já eram casados. E naquele tempo, a viúva era para ser cuidada, ela era para ser protegida. Uma vez que os 2 filhos mais velhos de Judá morreram, o terceiro filho dele era para se casar com essa mulher, até mesmo para cuidar dela.
E então Judá fala para Tamar, que é essa mulher: olha, você não vai casar com meu filho ainda, porque ele é muito novinho, mas no tempo dele se casar, eu te chamo para que vocês casem. Só que ele não faz isso. E Tamar fica sabendo que seu filho, seu cunhado mais jovem, já está na época suficiente para se casar. E Jacó também, ele chega, ele vai até a cidade onde ela está, e ela, para enganá-lo mesmo, para que ela pudesse vir a ter a condição de viúva, de ser cuidada, ela se fantasia de prostituta, ela vai para o caminho onde ela sabia que Jacó iria passar, e ela meio que se oferece para ele, ele aceita, ele fica com ela, engravida ela, só que ele tinha falado que daria para ela algumas coisas para ela saber ali que ele voltaria em algum momento para pagá-la. Mas na verdade ela já tinha feito isso de caso pensado para no tempo oportuno provar para ele que ele tinha dormido com ela. 3 meses depois, descobre-se que ela está grávida, então ali ela já seria condenada, porque ela não poderia ter ficado com homem algum, uma vez que era viúva e não casada. E então Jacó pede para que chamem ela para que ele possa matá-la lá, para que ele possa queimá-la, apedrejá-la, enfim. Quando ela volta e vai até falar com Jacó, ela apresenta todos os pertences dele, e então ele entende que ele é que era o pai daquela pessoa, daquela criança que estava ali para nascer. E ele fala: na verdade, gente, eu reconheço meu erro. Eu deveria ter feito dessa mulher esposa do meu filho, e eu não fiz. Então, ela fez a justiça. Ainda que ela tenha feito por caminhos tortuosos, ela fez o certo. Então, ele somente coloca ela num lugar de honra, ele casa-se com ela, mas ele nem toma mais ela em momento algum. É só mesmo para que ela pudesse ser amparada. Na sequência deste capítulo também, como José tinha sido levado pelos midianitas para o Egito, ele fica na casa de Potifar, que é o chefe do exército de Faraó. Só que a mulher de Potifar, ela olha para José e deseja ele, mas José é um homem servo do Senhor, é um homem que honra a Deus, ele honra o Senhor da casa, e ele fala para ela: olha, eu não quero nada com você não. Mas lembra que lá no início eu também falo que José era confiável? José era confiável também na casa de Potifar. E quando tem o ataque da mulher dele, ele foge, e novamente por conta da roupa, ele apontado, né? Ela diz que ele deixou a roupa lá porque ele tinha tirado a roupa para ficar com ela, mas não era nada disso. Ele que deixou a roupa na hora que ela puxou a roupa dele para que ela pudesse ter ele, e ele saiu correndo, fugindo. Potifar fica doido, não confia nele, claro, entre ele e a esposa, óbvio que ele iria confiar na sua esposa, e manda ele então para a prisão. Nessa hora eu até paro para pensar se ele não confia mesmo, porque eu acredito assim, que se ele realmente tivesse certeza que José tinha feito isso com a mulher dele dentro da casa dele, ele teria mandado já matar José, ele teria esse poder nesse momento, e ele não fez. Mandou ele para a prisão. José vai para a prisão e novamente José lá é confiável. E o chefe da prisão deixa a chave da prisão na mão dele para que ele tome conta desse lugar. Aqui é a pausa que eu faço para este vídeo e eu falo para vocês assim: nossa conduta como cristão, ela tem que ser a mesma estando na prisão, estando no lugar de honra. José era confiável. O que eu e você temos sido? Temos mostrado um caráter confiável. Nós temos andado com pessoas e essas pessoas têm falado assim: certamente a Regiane não faria isso, certamente a Regiane faria aquilo outro. Então nós temos que ter uma conduta que as pessoas olhem e enxerguem Deus em nós. José tinha essa conduta. Por isso, aonde ele passou nesses 3 capítulos, as pessoas puderam enxergar nele um mesmo tipo de conduta. E que nós possamos também ter o mesmo tipo de conduta aonde quer que nós venhamos a andar. Amém? Eu aguardo vocês amanhã para nós falarmos de Gênesis 40, 41 e 42. Fiquem na paz do Senhor.